O magistrado arrumou um embate internacional com Elon Musk, é processado por empresa do Trump, quase criou uma crise diplomática com a Espanha por conta de um bolsonarista de terceira linha, o Matheus Leitão está falando do Oswaldo Eustáquio, está prestes a ser punido nos Estados Unidos e foi criticado até por a The Economist. A publicação afirmou que o ministro tem poderes surpreendentemente amplos e excessivos e gerou a divulgação de uma nota do Supremo. Isso antes de Jair Bolsonaro ser intimado numa UTI. Né? É uma sequência de democracia. Quando o magistrado, como eu falo para vocês, é a nota de um amigo, né? Quando o magistrado, mesmo que pelos motivos corretos de punir a sanha golpista da extrema-direita brasileira ou impor regras às redes sociais, não é censura, é regras. Mas quando ele exagera na forma, é a hora em que faz um grande desserviço. Ele ajuda as fake news bolsonaristas a ganharem força. Ah, meu Deus. Aí o petista que escreve no bastidor, Leandro Loyola, é petista. Pode pegar todos os textos dele chorando em relação a Bolsonaro. Aí ele fala de ajuda ao adversário. Aqui é só uma transição o principal texto que vai ser comentado ao longo do dia de hoje, que é o editorial do Estadão. O Leandro Loyola fala assim, ó, do ponto de vista jurídico, o Gonê está certo, técnico, 100% técnico, juridicamente impecável. Recebeu um pedido da liderança do PT na Câmara para investigar a conta de Eduardo, enxergou relevância, e aí, né, fez uma consulta ao Supremo. Do ponto de vista estratégico, no entanto, uma inocência do PT pode resultar em atos de Estado em favor de Bolsonaro e contra o país. Como o PT é inocente! Oh, meu Deus! O PT é tão inocente! O Lindeberg, né? O nosso jovem garoto, o cara pintada, ele é um jovem de 60 anos, é um inocente. O Lindenberg não sabia o que estava falando. Meu Deus, quanta inocência! E pegou outro inocente do Paulo Gol. Meu Deus do céu! É muita inocência, né? Ah, essa democracia... É uma danadinha essa democracia. Ah, mina faceira. Mas ao fazer isso, Gonê dá aos Bolsonaro e ao governo americano o poderoso argumento de que as autoridades brasileiras perseguem Jair Bolsonaro. Também coloca o ministro numa situação difícil. Se aceitar o pedido, poderá soar como provocação pessoal ao governo Trump, que já o ameaça com sanções devido a decisões tomadas contra as Big Techs. E ele aceitou, né? Essa matéria aqui foi de anteontem. Ele aceitou o pedido, foi aberto. Ele está até condenado já. Mas a gente falar sobre isso. Enquanto o Leandro Loyola, o petista Leandro Loyola, tem que perguntar pro Diego Escostegui, né? Cadê a cota de centro-direita? Porque a cota de petista lá no bastidor não falta. O Escostegui é o dono do portal, né? Era, sei lá, anos atrás, era da época que é ligado ao Grupo Globo. Aí vem os Mesquita. Eu falei, mas o que tá acontecendo? A casa do golpismo saindo em defesa de Eduardo Bolsonaro. E assim, gente, do início até o fim, só estão defendendo Eduardo. Não tem assim uma vírgula, sabe? Uma vírgula assim, não, mas... Não. Eduardo tá certo. Tá no direito dele. Ainda que a gente ache um absurdo. E aí você vê ali, ó. Olha a manchete já. Flagrante abuso de autoridade. É nada. Atendendo a pedido da PGR, o ministro autorizou a abertura de um inquérito policial contra Eduardo Bolsonaro. Segundo Paulo Gonê, Eduardo estaria nos Estados Unidos em enérgica campanha para que o governo norte-americano imponha sanções a autoridades brasileiras, entre as quais o ministro, o próprio Gonê, com o objetivo de, aspas, embaraçar o andamento do julgamento técnico. Tem que... Numa decisão técnica, você tem que explicar que o julgamento é técnico. Contra Jair Bolsonaro, além de, aspas, perturbar os trabalhos técnicos que se desenvolvem no inquérito 4781, o famoso inquérito das fake news, ambos em curso na corte. Sempre, aqui é 200% técnico. É o julgamento técnico com trabalhos técnicos. Com o ministro técnico, com o procurador técnico, a polícia super técnica. Aqui é o fino da técnica.
Parece que eles fazem de propósito. Me perdoa, procurador. Parece que vocês fazem até de propósito, esse tipo de coisa, sabe? Parece que vocês querem, sabe, atiçar o povo. Parece, viu? Sério. Trabalho técnico, jogamento técnico. Seria menos preocupante para o país se tivéssemos apenas, por assim dizer, diante de um erro jurídico e institucional, cometido simultaneamente pela PGR e pelo Supremo. Segundo o Estadão, não é erro. Trata-se de algo muito pior do que isso. Tanto o pedido de investigação contra Eduardo Bolsonaro como a anuência para sua instauração constituem flagrantes casos de abuso de autoridade sugestivos da perigosa guinada que as mais altas esferas do judiciário brasileiro têm dado para criminalizar o exercício da liberdade de expressão e interferir indevidamente nas lides políticas. E só estamos no segundo parágrafo. Como se sabe, Eduardo Bolsonaro de fato partiu para um doce alto-exílio nos Estados Unidos para, desde lá, liderar uma campanha política contra o Supremo, PGR, PF, instituições tidas como algozes de seu pai e aliados, todos réus em ação penal por suspeita de envolvimento até a medula numa desabrida tentativa de golpe de Estado. Dito isso, como a própria peça da PGR deixa claro, tudo o que o chamado 03 tem feito nos Estados Unidos não passa disso, de manifestações de cunho político por meio de postagens nas redes sociais, gravações de vídeos e entrevistas. Ao que consta, por mais sórdidos e injustos que sejam os termos, isso não é crime. Não é crime. Mas, de acordo com a constrangedora petição do parquê, uma das mais vexatórias já subscritas por uma alta autoridade do Ministério Público Federal, Eduardo Bolsonaro teria cometido 3 crimes. Primeiro, coação no curso do processo. 2. Obstrução de investigação sobre organização criminosa. E terceiro, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Bicho, é violento, viu? Eita, Eduardo, violento. Foi com violência, né? Fritando hambúrguer. Aí derramou o óleo e queimou o óleo do hambúrguer. A base fática para essas gravíssimas imputações é frágil, para não dizer inexistente. O próprio procurador-geral chega a escrever que as evidências conduzem à ilação de que a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal, em curso contra o senhor Jair Bolsonaro e aliados. Ora, uma investigação policial que se sustenta em ilação tem nome: abuso de autoridade. Em português cristalino, assim diz o artigo 27 da Lei 13.869/2019, requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, resulta detenção de 6 meses a 2 anos e ainda uma multa por abuso de autoridade. Ao fim e ao cabo, nenhuma sanção foi imposta pelo governo dos Estados Unidos contra quaisquer das citadas autoridades brasileiras até o momento. Tampouco está comprovado em que, medida a suposta influência de Eduardo Bolsonaro, seria determinante para orientar uma decisão de alto nível do governo dos Estados Unidos. E ainda que tivesse, ainda que os americanos imponham uma sanção, soberanos são os Estados Unidos para sancionar quem quer que seja, nacional ou estrangeiro, de acordo com o seu ordenamento jurídico e os princípios que regem a sua política externa. Digamos que, eventualmente, o ministro seja proibido de entrar nos Estados Unidos ou de movimentar recursos por meio de instituições financeiras daquele país. De que forma isso comprometeria a sua jurisdição e suas prerrogativas de ministro do Supremo em território brasileiro? Qual a relação disso com o trabalho dele? Tem o quê? Mas, bem dito, um Estado democrático de direito que colapsa porque uma ou duas autoridades foram sancionadas por nação estrangeira já foi abolido há muito tempo e por outras razões. Além disso, é forçoso dizer que um julgamento técnico
técnico que sucumbe à verborragia de alguém como o senhor Eduardo Bolsonaro não vale as folhas dos autos. Esse negócio técnico, eu tô achando que a turma do Estadão tá me assistindo. Eles pegaram muito no pé desse negócio do técnico hoje, viu? Técnico. Não tem uma vírgula aí, né, pra falar nada. Quem sou eu? Eu discordo, óbvio, desse editorial do início até o fim. Editorial golpista. Acho que, inclusive, que o Estadão deveria ser alvo aí de uma operação da Polícia Federal. Fechar o jornal, meter quem escreveu essa editorial na cadeia. Editorial golpista. Mas não deixa de ser curioso, né? Você vê o sinal dos tempos. A gente perguntava o que é que mais tem que acontecer, o pessoal botar a mão na consciência e refletir, né? Sobre o Brasil, sobre o que está sendo feito. O que mais? Bom, chegou o dia, né? Chegou o dia aí que botaram a mão na consciência e falou, pô, pera aí, velho. Tá demais, né, gente? Tá demais. Amiguinho. Pô, amiguinho, tá demais, velho. Tá demais. Tá demais. Ai. Enquanto o Estadão fala que devia estar rolando um processo de abuso de autoridade, não um processo contra Eduardo, a Bela Megali deixa ali, né? Bem claro. Ministros do Supremo dão como certa punição de Eduardo. Já está condenado. Essa matéria foi publicada ontem às 4 horas da manhã. Eu não consegui ver a tempo, né, de colocar no vídeo ontem. Aí o Eduardo fala, rapaz, abriram o inquérito ontem, depois do meio-dia, mas já temos a sentença. Viva a democracia. Sanções para você e todos que te dão suporte são essenciais. Aí eu fui dar uma olhada nessa matéria, né? Tá ali. Integrantes do Supremo relataram à coluna que acreditam que o novo episódio pode ser mais um fator de tensão com o Legislativo, pois acreditam que a base bolsonarista vai recorrer à imunidade parlamentar para justificar a ofensiva de Eduardo. Eu acho que não nem esse ponto, eu acho que nem precisa falar de imunidade parlamentar, né? Os magistrados avaliam que, mesmo com pressões da Câmara, o caso contra Eduardo vai andar e com celeridade, com rapidez. Eduardo pode se preparar, nunca mais voltar para o Brasil. O que tá acontecendo, né? Aí vamos ver se ele tá de férias mesmo, né? É um exílio de mentirinha ou de verdade. Eu acho que o tempo aí vai trazer respostas para muita gente, para muita gente, para muita gente. Para surpresa de ninguém também, né? A Mônica Bergamo, no final da noite de ontem, 11 horas da noite, né? Isso aqui o pessoal vai também comentar ao longo do dia de hoje. Bolsonaro pode ter bens bloqueados por financiar Eduardo em ação contra o Supremo nos Estados Unidos, dizem ministros. Quem poderia imaginar, né? Eu acho que dá um certo prazer, né? Fazer assim que Eduardo... Porque é impossível não passar na cabeça de uma pessoa, né? Falar, rapaz, estão me usando para punir meu pai. Sabe? Você usar o filho contra um pai. Quem gosta de fazer maldade sente o prazer, né? Sente o prazer. Quem gosta de fazer maldade sente o prazer. Não, vou usar o filho aqui. Usar o filho como porrete para bater no pai. Estado democrático de direito. Magistrados afirmam que ele, com isso, estaria participando de crimes, inclusive, que inclusive o beneficiam. Eduardo fala em perseguição ditatorial a familiares de exilados. Tá feliz, né, Mônica Bergamo? Tá feliz, né? Eita. Tomara que o Dirceu te dê um parabéns. Em questões institucionais, aqui não é o legislativo, né? Mas o Felipe, ele, enquanto presidente da Credem, que faz um gesto, que é um gesto institucional, que ele move dentro da Credem uma moção de apoio a Eduardo Bolsonaro, reconhecendo sua atuação no cenário internacional em defesa da soberania nacional, das liberdades fundamentais do povo brasileiro e da nossa liberdade. A recente abertura de inquérito contra o deputado mais votado da história do Brasil reforça todas as denúncias de violações de direitos humanos no Brasil. Agradeço aos colegas parlamentares que compreenderam a importância dessa moção. Não dá nada, né? Coloca aí nos livros da história, né? Houve
quem no legislativo se levantou para apoiar o Eduardo. Aí, e o Lula nessa história, hein? O Lula tá trabalhando. O Lula que não trabalha, tá trabalhando. Aquele Lula que nas últimas 2 semanas a imprensa repetiu de forma incansável que ele não trabalha, que só faz viajar, que fez até levantamentos com números para mostrar que Lula não trabalha, que enquanto Bolsonaro e Temer, até Dilma, receberam 5 vezes mais políticos do que Lulinha. Lula não trabalha. Aí o Lula que não trabalha, tá ali, ó. Conversa de Lula e ministro após a ameaça do governo Trump ao ministro. Lula conversou no final da semana passada. Na conversa, segundo o ministro do governo, ela se deu por telefone e ocorreu após o Marco Rubio, né, falar aí publicamente. No telefone, Lula reforçou a mensagem que já havia sido passada ao magistrado por os integrantes do governo, a de que Lula orientou o Itamaraty a reagir com firmeza. Aí o Will Gadelha traz mais informações. Lula coordena a ação do Itamaraty nos Estados Unidos e mantém o ministro informado. O Lula que não trabalha está trabalhando. Eduardo fez Lula trabalhar. Eduardo fez Lula trabalhar. Segundo fontes do Palácio do Planalto Itamaraty, Lula tem sido informado pelo chanceler brasileiro Mauro Vieira de todas as conversas com a gestão Trump sobre o assunto. O trabalho, segundo fontes do Ministério das Relações Exteriores, é liderado por Lula e pelo chanceler Mauro Vieira, diretamente de Brasília. Lula tá a máquina. Parabéns, Lula. Uma hora tem que começar a trabalhar, né? Saiba que é embaixadora escalada em missão anti-Eduardo nos Estados Unidos. Bom, se eu puder dar um palpite, eu falaria o seguinte. É uma pessoa que tem, com certeza, muitos acessos, consegue bater em muitas portas, ser atendida em muitas portas, mas eu não sei se alguma dessas portas dialoga com o governo Trump. Lula colocou uma pessoa realmente, né, que, enfim, sei lá, que estaria numa posição diametralmente oposta à do Trump. Porque é uma embaixadora. Tá aí, ó. Com carreira desde 76. Ela foi representante permanente do país na ONU de 2007 a 2013, ou seja, na era Lula-Dilma. E ela foi chefe de gabinete do Antônio Guterres, de 2017 a 2021. O Guterres é o cara que tem até agora, né? Que era do Partido Socialista de Portugal, amigo do Lula, também compunha a terceira via com o FHC e tá aí na ONU. Então, assim, é um cara, realmente essa esquerda globalista. Você ser chefe de gabinete de um dos expoentes do globalismo internacional, eu acho que o governo Trump pode não te ver com bons olhos. Não sei, né? Mas também, assim, quem que o Lula ia achar para interceder? Obviamente, uma pessoa com muitos contatos. Enfim, né? Estamos aqui para acompanhar os próximos episódios. Essa novelinha tá que tá, viu? Um pequeno parêntese aqui. Após polêmica com os Estados Unidos, Erika Hilton recebe a maior honraria do Itamaraty. Vocês ficaram sabendo dessa história da Erika Hilton? Só mostrar um negócio aqui. Rapidinho. Ó. Isso aqui nem tá pronto ainda, né? Que é o Atlas de abril. Aqui nem tá revisado, né? Tenho que revisar aqui algumas coisas. Mas é o que eu falo às vezes. Às vezes tem mais assuntos que às vezes não dá tempo de colocar em vídeo, mas tá lá no Atlas. Então, o caso da Erika Hilton, que foi o visto aí, que teve dela, que veio, né, classificar de uma forma, que os Estados Unidos falou que só tem homem e mulher, e aí no caso dela não deu como mulher, foi a maior confusão, tá lá no Atlas. Então tá todo o processo, tudo bonitinho, tudo desenhado, né, inclusive com pessoas na esquerda, na direita, reclamando sobre o tema. Então vai estar tudo lá, né? A gente não deixou passar aí ao longo do tempo. Mas, em síntese, foi que o visto dela não veio como ela queria, né? Só tem homem e mulher, e acharam que não podia dar o visto de mulher para ela. E aí a diplomacia brasileira entrou em campo. O mesmo Lula que atua como vassalo do globalismo, da ONU, toda a agenda climática, agenda verde, mas na hora de defender a turma do PSOL, conte com Lula. Conte com Lula para defender a turma do PSOL.
Tá demais, viu? Nosso amigo tá demais. Lá vai o Ruizão de novo. E dessa vez, esse vídeo aqui foi postado pelo Rubão. Rubão também é da tropa, mas o Rubão ainda tá meio bruto, né? Um diamante muito bruto ainda. Tem que ser lapidado, né? Ele tá muito cru ainda. Não dá pra fazer um anel, né? Pra colocar no dedo. Mas veja só. O presidente do STF, que é o verdadeiro presidente do Brasil, né? Podemos dizer até que ele seja mais do que um presidente, né? O Barroso falou que ele pediu para os Estados Unidos intervir na crise política no Brasil. Agora, veja bem, se ele pediu mesmo, como ele disse, ele pediu clandestinamente. Isso é um crime. Ele não pode fazer isso aí. Se o governo brasileiro oficialmente pedir ajuda ao governo estrangeiro, dependendo para o que for, logicamente, tudo bem, pode acontecer. É legal, pode ser até imoral, mas é legal. Agora, uma autoridade brasileira pedir por debaixo do pano ajuda para um governo estrangeiro contra determinados setores políticos, esse daí, inclusive, configura aí um crime de traição à pátria. É uma coisa totalmente absurda. Barroso, ele é um bom presidente do STF, porque ele fala muita coisa besta que mostra o que o STF está fazendo, né? Como aquele discurso dele de derrotamos o bolsonarismo. Depois ele fala que não falou isso, daí vem o vídeo, ele falando que derrotamos o bolsonarismo e tal. Mas só para o pessoal ter ideia de que isso aqui é muito distante da ideia de defesa da democracia que a esquerda anuncia.